Você já reparou que tem muitos alimentos doces por aí, mas dizem claramente sem açúcar? Como isso é possível? Se não tem açúcar, de onde vem o sabor doce? A resposta está em dois nomes que passam despercebidos na maioria dos rótulos: eritritol e xilitol. Esses compostos são conhecidos como alcoóis de açúcar, e apesar do nome técnico, eles estão mudando silenciosamente a forma como adoçamos os alimentos e como o nosso corpo lida com isso. E hoje a gente vai entender o que exatamente eles são, como funcionam, quais são os efeitos reais no corpo humano e por que, em alguns casos, eles podem causar mais problema do que se imagina. Caso não nos conheça, meu nome é Gustavo. O meu nome é Thiago, e se você achou esse tema interessante, é só continuar conosco depois da vinheta. Então, para começarmos a entender melhor, o que é alcoóis de açúcar? Apesar do nome álcool, esse composto não tem nada a ver com bebidas alcoólicas. Na verdade, os alcoóis de açúcar são moléculas que se parecem quimicamente com açúcar comum, mas têm uma estrutura ligeiramente modificada. Essa pequena diferença muda tudo. Eles continuam adoçando, alguns quase no mesmo nível tradicional do açúcar, mas com menos caloria e um impacto glicêmico muito menor. E isso se torna especialmente interessante para pessoas com diabetes ou que seguem dietas com restrições de carboidrato, como a dieta cetogênica. Agora, para nós entendermos melhor, por que o eritritol é o mais popular? O eritritol é hoje um dos adoçantes naturais mais usados do mundo. Ele é encontrado naturalmente em pequenas quantidades em frutas, como uvas, peras e melões. Mas o que é usado comercialmente é produzido através da fermentação da glicose por micro-organismos, um processo seguro e bem estudado. Ele tem gosto e aparência muito próximos ao do açúcar. E mais, tem 0 calorias por gramas e, além disso, o eritritol não é fermentado pelas bactérias da boca, o que significa que não contribui para a formação de cáries. Como cerca de 90% dele é absorvido no intestino delgado e eliminado pela urina, raramente causa efeitos colaterais digestivos. Agora, falando do outro composto, que chama xilitol, ele é conhecido como o protetor dos dentes. Por quê? O xilitol também é um álcool de açúcar, mas com algumas diferenças importantes. Ele é ligeiramente menos doce que o açúcar e contém cerca de 24 calorias por grama. É extraído de plantas como a madeira de betula ou de espigas de milho, dependendo do processo industrial. E além de adoçar, o xilitol tem uma propriedade interessante. Ajuda a prevenir cáries dentárias, ele inibe o crescimento das bactérias que causam cáries. E é por isso que ele aparece com frequência em pastilhas, goma de mascar e até em pasta de dentes. Mas por que esses dois aparecem em tantos produtos assim? A resposta é simples, eles resolvem um problema moderno. Nós vivemos em uma era com excesso de açúcar nos alimentos. Ao mesmo tempo, muita gente quer ou até precisa reduzir o seu consumo, por questões de saúde, estética ou estilo de vida. Só que tirar o açúcar nem sempre é fácil. Nosso cérebro gosta do sabor do doce. E os alcoóis de açúcar entram aí como substitutos viáveis. E os produtos mais usados são os refrigerantes, 0 açúcar, os chocolates sem açúcar, sobremesas cetogênicas, misturas em pó, gomas de mascar e até em pastas de dentes e enxaguantes bucais. Mas existe algum efeito colateral? Sim, especialmente quando consumimos em grandes quantidades. A maioria dos alcoóis de açúcar não é completamente absorvido pelo intestino delgado. O que sobra segue para o cólon, onde é fermentado por bactérias. E isso pode gerar gases, inchaço e até diarreia. O xilitol, por exemplo, tende a causar mais desconforto intestinal quando consumido em excesso. Já o eritritol, como é amplamente absorvido antes de chegar ao cólon, costuma ser bem mais tolerado. Mas a pergunta é, o que diz a ciência sobre o consumo dele? Tanto o eritritol quanto o xilitol são considerados seguros por órgãos regulatórios, como a FDA, a EFSA e a OMS.
O eritritol, inclusive, tem demonstrado em estudos algumas propriedades antioxidantes, o que pode ser benéfico para pessoas com diabetes ou doenças vasculares. Mas vale lembrar, nenhum adoçante é isento de efeitos e o consumo deve ser sempre de forma moderada. Antes de continuarmos, a gente tem um aviso muito importante, não é, Gustavo? E esse ponto é essencial e não é exagero nosso. O xilitol, que é seguro para nós humanos, pode ser extremamente tóxico para cães. Mesmo pequenas quantidades podem causar picos de insulina, hipoglicemia severa, convulsões e falência hepática. Se você tem um cachorro em casa, é importante manter qualquer produto com xilitol longe do alcance deles. Mas aí, vale a pena consumir esses compostos? Depende do contexto, né? Se o objetivo for reduzir o açúcar, controlar a glicemia ou manter uma dieta com menos calorias, o eritritol e o xilitol são ótimas opções. Mas, como qualquer componente da alimentação, eles devem ser usados com consciência e sempre observando como seu corpo reage. Agora, se você chegou até aqui, obrigado por acompanhar. Esse vídeo faz parte da nossa missão de explicar as pequenas coisas do cotidiano de forma simples, direta e baseada em ciência. Se quiser ver mais vídeos como esse, considere se inscrever no canal, deixar o seu like e fazer um comentário aqui embaixo. Talvez a sua sugestão seja escolhida como um tema para um próximo vídeo, né? E até a próxima.